Vamos começar. Pronto. Bom, eu acho importante falar do prefácio, primeiro porque eu gosto dessas coisas, aquela, né? Quando eu fiz assim, a seleção do que eu ia escolher para discutir em grupo, o prefácio foi o que fez eu escolher esse livro, na verdade, né? Eu estava com muitas opções e estava com dificuldade, assim, de saber como começar, que eu também tenho a intenção de manter o grupo, a atividade do grupo como uma coisa que vai perdurar para além desse livro. Mas o prefácio foi o que me fez escolher esse livro, porque nele tem muitas coisas que são muito importantes para uma leitura mais ampla. Quando a gente começa a estudar psicologia analítica, a gente se depara com uma dificuldade muito específica aí que, né, gera problemas na compreensão, que é a falta de uma linha histórica mais clara. Quando a gente vai ver a obra do Jung, ela é muito ampla, ela é muito cheia de temas, né, muito complexa, e aí uma falta de uma linha histórica para a gente conseguir ir se orientando nos textos, às vezes faz a gente achar que ele é muito contraditório, por exemplo. Quando ele fala uma coisa aqui, quando ele fala outra coisa em outro texto. Tem algo dessa contradição ou dessa ambiguidade que é próprio do que ele está falando, mas também tem algo sobre o pensamento dele e meio que se aprofundando ao longo da história. Então, uma coisa... Não sei se vocês estão ouvindo o carro de som. É uma realidade aqui em São João, tem bastante. Bom, acho que melhorou. Mas, pois então, a linha histórica é uma coisa muito relevante para quando a gente quer, de fato, aprender uma coisa como um conceito mais específico do Jung. E aí, nesse prefácio, ele consegue apresentar... Ai, que bom, não atrapalhou muito. É porque aqui, de onde eu estou, parece que é dentro da minha casa, né? Mas, no prefácio, o Walter Boechat, ele vai falar de como existe, de fato, essa espécie de ambiguidade em algumas afirmações do Jung, e como a gente precisa se atentar tanto para o momento do texto, para o momento que o texto foi escrito e publicado, como para essa visão mais de todo da obra, né, para conseguir ver, assim, como aquele texto se localiza dentro da obra completa, né. E esse foi um dos pontos que eu achei importante, mas também os comentários que ele faz. Ele vai comentando cada texto e ele mesmo vai situando o texto dentro da obra e fazendo alguns comentários que eu acho que são muito valiosos para a gente pensar numa forma mais de assimilar os conteúdos dos textos, que são mais clássicos, a uma visão mais contemporânea. Eu acho, inclusive, que ele faz isso bem no prefácio, né? Então, eu resolvi falar do prefácio trazendo, de fato, alguns comentários. Bom, sobre a amplitude da data dos textos. O primeiro texto que esse livro traz é de 1921, que ele é uma espécie de trecho, um subcapítulo do Tipos. O Tipos é uma obra muito relevante historicamente dentro do desenvolvimento da obra do Jung, né? Ele não é só relevante por ser o tipo psicológico, mas tem uma relevância também no desenvolvimento do pensamento, né? Porque, de uma certa forma, é uma segunda inauguração da psicologia analítica. Se a primeira inauguração foi o Símbolos da Transformação, o Tipos entra como uma espécie de segunda, porque ele apresenta muito dos fundamentos da psicologia analítica aqui. E também é um momento em que ele começou a desenvolver melhor a teoria entre aspas, a gente sabe que é, inclusive, um termo questionável para falar, mas, enfim, mas desenvolver uma organização teórica das experiências que ele teve, que geraram os livros negros e o livro vermelho, né, a experiência de confronto com o inconsciente. Então, tem aqui, nesse momento, um início de elaboração de algo que é realmente próprio, né? No Símbolos da Transformação, ele já apresenta uma coisa, um pensamento próprio que vai aí, inclusive,
ampliar muitas visões que a psicanálise tinha na época, mas ele começa a ter uma pedra mais fundacional aqui no Tipos. E a gente vai ver que esse contexto do Tipos, ele é um contexto muito relevante nesse sentido de, bom, ele está começando a apresentar uma psicologia própria e começa já apresentando, por exemplo, conceitos como imagem da alma, que vai ser uma coisa muito importante para a gente entender ânima e ânimos, né? O que ele chama de alma, que é o que ele chama de psique, de alma, né? E como isso já está muito relacionado à visão de feminino dele, né? Quando ele apresenta uma ideia de ânima, que é a primeira vez que ele apresenta uma ideia de ânima é em 1916, que é um texto que não foi publicado em alemão, e aí depois é que ele vai elaborar melhor no tipos, né? Mas você vê que já é uma coisa que está desde o início, a discussão sobre ânima, e como o feminino é muito já da origem das experiências, né, que o Jung tem no confronto com o inconsciente dele. Eric. E outro aspecto assim, que eu acho muito importante do Tipos, que é o glossário no final. Eu carrego ele como um livro à parte, assim, e tem verbetes ali que são, daria um curso, né? Esse de Imagem da Alma é um deles, assim. Se você for se debruçar sobre ele, tem muita coisa para tirar dele, né? Nossa, Eric, sim. Total. Esse verbetinho específico tem um triplex na minha cabeça. Eu sei, ele é realmente que foi onde eu comecei a realmente elaborar melhor, assim, várias compreensões sobre ânimos, persona, questões de gênero, inclusive, né, sobre as questões de gênero e o quanto as representações coletivas, né, assim, os papéis de gênero culturalmente definidos influenciam nessas representações, né, dessas imagens. Nossa, esse é um verbete muito importante, e para você ver como já é ali meio que no início da coisa, porque assim, estou falando de início, eu sei que antes do tipos tem textos, né, mas é porque de fato parece que foi onde ele cravou o começo do que ele chamou de psicologia analítica num nível muito epistemologicamente firme, é onde ele bate o martelo de, é uma epistemologia própria, essa psicologia aqui. Davi? Pois é, na verdade, tem esse Pois é, que comentar isso, que eu acho que é o Armando, que ele tem uns textos sobre cognição completa, sobre históricos de psicologia analítica. Eu acho que é ele que eu vi em algum texto falar sobre o glossário do Tipos ter sido escrito, não assim, a sua totalidade para Tony Wolff, né? Porque o Tipos é um grande projeto colaborativo coletivo, né? O Chandazani comenta isso bastante lá no Psicologia Moderna, não lembro do título. Mas tem isso, que eu acho que é super interessante. Esse verbete de alma, imagem da alma, ele é muito interessante porque lá o Jung e a Tônia, não sei exatamente a forma como eles se misturam nessa época até, né? Até animicamente. Jung e a construção da psicologia moderna. Obrigado, Lives. É, o, Nesse verbete tem um ponto de vista bem complexo para ânima e ânimos, que eu gosto até mais de chamar de imagem da alma, tá hora, mas quando ela fala de níveis de diferenciação e até imagens masculinas de ânima, que levaria a gente a falar de imagens femininas de ânimos, é bem interessante, isso no verbete do Tipos, né? Então acho que vai ser um texto bem bacana, um bom lembrete esse de Eric do verbete do Tipos, que acho que tem muita coisa preciosa lá mesmo. Jungoni. Não, imagino o trabalho, né? Que deve ter sido meio que organizar o glossário junto com a obra, né? Isso sobre a imagem da alma ainda. Bom, um comentário rápido. Imagem da alma eu acho que é um termo melhor, no sentido de preservar alguma. De resguardar algumas questões de gênero, inclusive, né? Ao mesmo tempo, eu acho que ainda vale a pena a gente
tentar assim, aprofundar a questão da contrassexualidade da imagem da alma. Mas eu estou avançando muito aqui o negócio. Não, não é? Mas deixamos aqui esse pin, né? Chegaremos lá. Deixamos esse pin aqui. Estou contigo, amiga, nesse ponto aí. Tá, então, esse primeiro texto é nesse momento, né? É nesse momento em que tem uma espécie de apresentação de uma epistemologia própria da psicologia analítica, né? Se até então estava ali uns ensaios, aqui a gente tem. E aí, isso, eu acho importante a gente falar isso, porque eu acho que tem algo sobre o tom do texto também fazer diferença. Essa é uma coisa que o Boechat ele aponta. Ele vai dizer que no primeiro ensaio do livro, que é o culto à mulher e culto à alma, né? É o trecho do Tipos. Ele vai falar sobre a mulher nessa perspectiva de enquanto uma imagem simbólica para o homem. A mulher como receptáculo das projeções arquetípicas do eterno feminino e também como uma espécie de cadinho de transformações culturais. Ele está nesse texto é muito claro que ao falar de feminino ele está falando deste lugar de homem e de como a mulher de que ele está falando é uma imagem psíquica do homem, né? E essa diferenciação é importante para a gente, né, manter em mente que não é uma coisa concreta, não é uma coisa literal, em que você vai conseguir ler aquilo e fazer uma aproximação ou uma apropriação prática, muito rápido, digamos assim. Tanto que ele compara esse primeiro ensaio com os ensaios seguintes, que são o problema amoroso do estudante, que é de 24, o casamento como relacionamento psíquico, que é de 25, e a mulher na Europa, que é 27. Que ele vai dizer que aqui o Jung já vai tomar a mulher numa forma mais concreta. Eu acho isso interessante, justamente tanto do contexto como a organização que foi feita na obra, porque esses são textos que aparecem em volumes em que tem discussões mais culturais. Exceto o casamento como relacionamento psíquico, são textos dos volumes em que existe um estudo mais da cultura, que a gente, né, considera que são estudos do Jung que ele faz da cultura, que são discussões que aí, de fato, ele para de falar num nível mais filosófico, como aquele do Tipos, né, eu estou falando assim de um tom mais filosófico, porque é realmente um ensaio em que ele está falando de um aspecto simbólico da imagem da mulher para o homem. E nesses textos, não, nesse texto é um pouco mais direto, né? É um pouco mais direto falando de mulher como mulher mesmo. Só que aí um parêntese, de novo, é um autor homem falando. É um autor homem falando de uma leitura que ele está fazendo, uma análise cultural que ele está falando de sujeitos mulheres, né? Mas ainda assim tem uma diferença assim de tom, né, de estilo nos textos, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente vai ter problema no Jung, porque uma hora ele está falando, por exemplo, quando ele está fazendo estudos comparativos, né, que aí ele joga um monte de paralelo, e aí você vai lá acompanhando a linha do raciocínio, que é bastante difícil às vezes, porque você se perde e tal, mas aí ele está num nível de, assim, de você construir a intuição do que é a coisa que ele está tentando mostrar para você, diferente de outros textos que ele vai muito, assim, direto, como, por exemplo, Mulher na Europa, que ele está falando de fatos sociais, culturais, num nível muito mais próximo, assim, do fenômeno, né? Esse nível, essa diferença de abstração, assim, eu acho que às vezes confunde um pouco a gente quando a gente vai estudar diretamente no Jung, né, no texto do Jung. Deixa eu ver o que mais que eu anotei. Uma coisa que eu acho importante no prefácio também do Boechat, ele conseguir fazer essa diferenciação, de falar de como um texto, em um determinado momento, com um determinado estilo, vai falar do feminino, e aí outro texto com outro estilo vai falar de uma outra maneira, né? Isso é uma coisa que eu acho que
desse prefácio, faz o prefácio ser, assim, valiosíssimo. E aí, ele vai apontar que esses textos, né, esses da primeira parte que eu comentei, né, que é o problema amoroso do estudante, casamento psíquico e mulher na Europa, eles estão muito dentro do espírito da época, mas ainda assim consegue fornecer um instrumento que ele chama de revolucionário para pensar a crise contemporânea de comportamentos e identidades sexuais, com seus conceitos de Anima e Animus, né? Eu acho isso um ponto interessante, porque, de fato, quando você lê esses textos, se você vai, né, sem essa perspectivação, né, sem esse distanciamento, que você consegue olhar a obra do Jung de uma forma mais histórica, e assim também um corpo mais geral, esses textos eles são muito incômodos. Eu lembro que a primeira vez que eu li A Mulher na Europa, eu fiquei puta. Eu gostei muito de algumas partes, de fato gostei, mas outras eu ficava assim, meu Deus do céu, coisa mais antiquada. E aí, olha só, talvez, né, não tão individual minha experiência. Não sei se foi pelo mesmo motivo, Laila, se você quiser comentar, inclusive, né, o que que fez você não conseguir terminar. Mas eu tive essa sensação. E aí, assim, com o tempo, esse aprofundamento do estudo que, de fato, a gente vai ganhando aí na vida, eu consigo ler esse texto hoje e achar ele no nível do genial. Mas essa parte de o estilo de escrita e tal, me pegou muito no começo. Então, assim, não foi simples, né? E aí, quando o Bechar ressalta isso, ele fala, bom, tem ali uma atitude conservadora. Pois é, né? Então, eu acho que a gente reler esse texto juntos no grupo pode ser uma boa. Por isso que eu fiquei feliz com a seleção de textos aqui desse volume, né? Eu acho que podemos, quando chegar o momento dele no grupo, podemos trazer todas essas coisas. O que eu acho bom de trazer do prefácio é essa contextualização de mostrar que é um texto de 1927. Então, assim, atentar para a data é fundamental. E, ao mesmo tempo, também pensar que, com esse estilo, com esse linguajar de 27, tem ali um germe muito poderoso e muito revolucionário, de fato. Mas a gente precisa conseguir ligar o que esse texto está falando com o resto da teoria, com a nossa compreensão, né, mais ampla. O que eu ia falar mesmo? Esqueci, vou botar o Eric falar. Eric, você pode comentar agora. Tem um aspecto também que você citou, assim, rapidamente mais no começo, e que eu acho muito legal dessa coletânea, é que ela procura situar os textos numa linha cronológica, né? E para mim foi super importante, por exemplo, ter enveredado pelo livro da Nise, né? O Vida e Obra, porque ela faz esse trabalho, né? Inclusive, gente, se vocês souberem de alguém que fez essa compilação dos textos do Jung em ordem cronológica, eu tenho muita vontade de fazer esse percurso, né? Na ordem cronológica. E é um pouco difícil, né? Porque tem textos que são refeitos, né? Ah, esse livro aí é o mesmo unicórnio, né? Para você conseguir isso daí, Ao é final, puxado. ele faz isso, ele Ele organiza faz por isso, data. né? Mas aí você pega a obra completa e vai catando, né, por sua conta, mas ele Isso. faz. É. Pois é, e aí esse trabalho, e aí esse livro ele junta as duas coisas, junta essa coisa da coletânea temática e joga com a cronologia, né? E aí, só para encerrar, pensando nessa questão da cronologia, da anacronia e tudo mais, esse texto do Jung, O Mulher na Europa, é um texto árido mesmo assim, quando você pega, né? Meio indigesto, mas quando você situa ele na época dele, é um texto moderno, muito moderno para a época, assim, tipo, absurdamente, né? E depois de digerir ele melhor, eu percebi que tem gente que escreve hoje que expressa ideias que estão anteriores ao raciocínio que ele coloca. Que eu fico, meu Deus, o Jung em 27 já estava mais na frente do que muita gente hoje que é relevante aí nos campos de estudo e está falando coisas muito, né, primárias, assim, grotescas até. Uhum. Cara, isso que você fala
me faz pensar numa das coisas que foi também ao longo da experiência e atendendo, que fez também mudar o ponto de vista sobre esse texto. Tem um momento em que o Bosch até cita essa frase do Jung, que ele fala sobre o presente ser uma fina camada, né? A consciência, ela tem ali uma camadinha fina de produção consciente presente, né? Que é bastante frágil, inclusive, né? E aí, pensando nisso, eu lembro de como, ao longo do tempo, atendendo pessoas, eu fui percebendo a realidade na vida das pessoas, a realidade desse texto, desses comentários na vida das pessoas. Você atender as pessoas e descobrir que, de fato, alguns funcionamentos são medievais. Ou que algumas questões, alguns comportamentos, algumas atitudes são da década de 50 mesmo. E como aquilo é um negócio que meio que choca a própria pessoa e a gente, e você tem que meio que dar o braço a torcer quando ele coloca as coisas nos termos que ele coloca, mas vendo que, na verdade, é uma espécie de pragmatismo, de assumir fatos, são fatos, existe uma descrição de fatos, que ele tem que descrever enquanto fatos, validá-los enquanto fatos psíquicos, e aquela coisa, não adianta negar que tem esse comportamento retrógrado na pessoa, quando a gente vai na clínica e descobre que tem, né, descobre que alguns dramas, algumas questões, algumas condições, elas são, sim, muito antiquadas, né, elas meio que são a reprodução de uma cultura que tem ali naquele ponto, aquele aspecto, né, bastante antiquado. Então, é muito bom essa situar, né, outro termo muito valioso aqui para a gente, né, quem é da epistemologia feminista vai reconhecer. Conseguir situar historicamente, é também situar esse contexto cultural, né? É situar que o Jung é um homem, que ele é suíço, que ele tinha condições materiais muito favoráveis e que ele estava nessa cultura. E desse lugar, ele escreveu uma coisa que a gente fica quebrando cabeça, tirando coisa até hoje e que ainda vale a pena, né? Vale a pena continuar estudando. Livros. Eu acho que eu vou fazer um comentário nessa linha, né? No Centelha, o Davi fala muito da questão da gente estudar o texto do Jung sobre esse aspecto circunambulatório e colocar ele em diálogo com as questões históricas que se apresentavam na época dele, mas que também se apresentam na época que a gente vive. Porque sem isso, a gente coloca ele só como um gênio ou só como alguém que tem uma espécie de pensamento muito retrógrado. Então, acho que o prefácio eu também gostei muito dessa sensação, porque você consegue ver as idas e as voltas que ele faz para produzir conhecimento. Inclusive, um dos comentários que o Boechat faz sobre o Mulher na Europa é esse, não vou chamar de cuidado, mas de uma certa forma, cuidado, de o Jung situar a mulher do que ele está falando, né? De qual é a mulher a que ele está se referindo, e de o estudo, assim, o ensaio ter sido feito analisando as condições dessa mulher. Então, tem a coisa de você também, a partir dessa análise das condições, do que está sendo dito ali a partir desse lugar dessa mulher europeia e tal, você não se prender tanto às condições que ele está falando naquele linguajar antiquado, e mais no método de análise que ele está fazendo. Que não é fácil. É muito fácil a gente ficar na forma que ele fala sobre os fenômenos e perder de vista o que está sendo analisado, né? Que é o que nos serve hoje, que é o que faz a gente conseguir olhar para hoje e usar alguma coisa da psicologia do Jung. Eric, sua mão está levantada, eu não sei se é daquela hora ou se é de novo. Não era daquela hora, mas eu queria falar uma coisa, aproveitar, que tem muito a ver com isso que você acabou de falar. Uma vez o Davi lá no CT, ele fala uma máxima, assim, que eu achei muito boa e me ajuda muito na hora que eu tô lendo o Jung, né? A gente precisa compreender que tem uma dialética entre a letra e o espírito. Às vezes a letra ali, ela tem uma coisa muito retrógrada, mas o espírito tá muito à frente ainda. Tem muita gente que tá comendo poeira do Jung, ó.
passando mal. Então, assim, se você se prende na letra, né, na Von Franz também você vai encontrar isso, né? A gente não dá pra gente, por exemplo, dizer que não tem racismo, né, que não tem sexismo. Tem, mas isso é uma capa que encapa um espírito que, se a gente consegue coletar aquilo, a gente demole o racismo e demole o sexismo a partir da psicologia analítica, se a gente captar esse espírito, né? Então, você precisa mergulhar, né? Uhum. Obrigado, Dali. Arrasou. Não, é o próprio Jung que fala sobre como os eventos, né, os fenômenos, eles vão ter a qualidade do tempo em que eles acontecem. Você tem que pegar as duas coisas. Você tem que pegar a qualidade do tempo, você tem que pegar o espírito, que é atemporal, né? Que é o que vai ali transcender o tempo, né? A Laila, inclusive, comentou sobre isso no Ânima e Ânimos. E, Laila, nossa, assim, quando eu li a primeira vez Ânima e Ânimos, eu achei um texto super denso. E, de alguma forma, eu ficava me incomodando com, né, com o linguajar, com a forma, com o estilo, mas, de alguma maneira, aquilo fazia tanto sentido que eu não conseguia ignorar o livro. Aí eu terminei o livro pensando, eu vou precisar reler isso aqui depois, porque, claramente, eu preciso digerir coisas. Mas tinha isso, né, esse duplo aspecto, o aspecto do, meu Deus, né, que coisa, mas, nossa, não é para mim. E outra coisa que era uma verdade muito verdadeira, sendo dita aqui. Quando ela fala uma questão da gravidez, que a mulher, quando ela tem que fazer algo importante, ela engravida, nossa, eu fiquei com tanta raiva. E aí corta para outros, né, tempos eu vendo isso acontecer na prática, na clínica. Então, assim, eu falei, realmente não tem como ignorar, né? Não tem como ignorar. E aí eu voltei e continuei o livro, porque eu tinha parado. Eu tenho essa péssima mania, essa coisa de tipo sentimento, né? Ai, não quero. Não gostei. Eu não gostei, não é bom. E aí a gente tem que separar, né? O que é o fato e o que é o julgamento de valor. Ela não fez um julgamento de valor, assim como Jung não fala, ele está contando um fato que estava acontecendo. Mas às vezes eu tenho essa dificuldade, confesso. Porém, agora eu estou continuando os livros, não estou mais parando porque achei ruim, não. Eu acho que é bom a gente sempre lembrar que exemplos de qualquer tipo, sempre estão fadados a ser datados. E aí a gente vai discutir um negócio super complexo com psicologia analítica, e aí cai a necessidade do exemplo. Aí o exemplo, se a gente se perder, né, no aspecto datado do exemplo, aí... Inclusive, uma boa lembrança da Rose, é o Dimensão Histórica da NASA Von Franz, é excelente mesmo. Davi? Só uma coisa rápida sobre essa questão da qualidade do tempo. Quem vai bater muito nessa tecla é a Liz Green, né? Quando ela fala da forma como Jung, o que é que guiou o estudo do Jung da astrologia, que foi uma compreensão sobre o aspecto qualitativo do tempo. Então tem uma coisa histórica também até nessa questão da astrologia. É só uma vírgula aqui. É uma vírgula meio polêmica, né? Mas assim, acho maravilhoso esse trabalho da Liz Green, inclusive. Polêmico por quê? Isso... Polêmico por quê? Porque no campo da ciência, pelo menos, as pessoas vão trabalhar a astrologia de uma forma crítica, né? Como se fosse um conhecimento inferior. E acho que isso acontece até dentro do campo da psicologia analítica, porque a gente tem um grande medo em ser associado com a figura do místico, né? Que é uma figura que há uma luta constante contra essa identificação, né? Eu defendo que o Jung tem sim um grande aspecto místico no trabalho dele, né? Mas é uma defesa polêmica a ser feita, né? Mas só um Amiga, ponto sobre essa... Não, continua. É uma sombra da psicologia analítica, né, gente? Sim. Você ia terminar, amigo, Você ia falar, eu te interrompi. Não, eu falo só rápido essa questão da gravidez, eu acho super interessante isso que a Lara falou, porque lá no Mitos de Criação, a Von Franz vai falar que a mulher tem esse aspecto de quando ela vai criar algo, ela engravida, né? Mas ela fala, algo no homem engravida quando ele vive um processo criativo. E ela vai falar de sonhos da ânima grávida. Então é interessante esse tema da gravidez associada ao feminino, até porque o Jung vai falar que a psicologia do artista é uma psicologia feminina, né? E aí ele vai falar feminina no sentido de dar à luz até. O Rio que falava isso também, que homem engravidava. Você falou da astrologia e eu me apresento
falando do meu signo e do meu ascendente já como uma atitude, assim, uma posição política. Porque eu acho que o trabalho que algumas pessoas têm de limpar o Jung desse aspecto vinculável ao esoterismo é um trabalho que é contra a gente. Porque eu acho que é muito fácil que esse esforço de fazer essa separação dessa coisa, de limpar muito, vai minar em coisas que são muito próprias da psicologia analítica, como a forma de lidar com a fantasia, o aspecto imagético, psíquico, né? E também de como tratar esses fenômenos, que a gente vai falar, sei lá, de tratar como anômalo, né, ou coisa assim, né, esotérico e tal, místico. E, cara, a psicologia analítica tem uma forma de lidar com isso que eu não achei ainda em nenhum outro lugar. E a gente vai pegar e ignorar uma parte extremamente importante, fundamental, inclusive, que eu acho que enriquece a perspectiva científica mesmo, porque a gente tem medinho de ser tido como místico. Aí eu acho isso meio paia, na real, né? Mas, enfim. Lara? Eu sinto que isso volta, essa separação, no conceito básico da cisão das coisas, né? A gente está, de novo, refletindo nisso de que o científico não pode ter nada do místico e do, enfim, do mitológico, e a gente separa isso numa forma muito grande. E, voltando para o grupo, culturalmente são coisas muito típicas do feminino, né? Muito dadas como femininas, assim, como, sei lá, histéricas às vezes até, né? E aí essa separação volta para esse lugar novamente? Era só um. Nossa, você foi aí direto no alvo, viu? Arrasou. Bianca? Você vê que tá gravado. Oi. Não, sobre essa questão da gravidez, né? Que eu fiquei refletindo aqui. Imagino que tem um caso a caso, né? Sempre tem, cada caso é um caso, mas fiquei me perguntando, me questionando, e aí queria também ouvir, né, de vocês, assim. Por exemplo, no caso da mulher, essa coisa do engravidar, né? Quando a mulher tem que fazer algo importante engravida, né? Eu acho que em alguns casos poderia ser algo simultâneo, assim, ao mesmo tempo uma gravidez literal, né, física, gerar um serzinho de carne, enquanto você está num processo criativo também, ou poderia ser também uma fuga, de criar algo, de simbolizar, de transcender, mas aí, como isso também vai demandar um trabalho, e dependendo das circunstâncias, né, eu acabo indo pelo caminho, digamos assim, pela via corporal, né, da gravidez já ser para fugir de um outro tipo de criação. É uma reflexão aqui, eu estou colocando para ouvir o que que vocês acham, né? Se tanto pode ser simultâneo, como pode ser também uma fuga, né? Particularmente, eu acho que dá para ser as duas coisas, e talvez até mais para conseguir pensar. Mas eu queria ouvir, que eu fiquei com essa questão. Eu acho que é uma questão que dá para a gente manter em aberto, mas, assim, uma resposta meio rápida e apressada eu não conseguiria falar sobre isso fora de um contexto, assim, né, de uma situação de vida específica. Porque eu acho que talvez dependa, né? Talvez dependa de você ver aquilo na vida individual da pessoa. Eu acho que pode ser as duas coisas. Eu acho que a visão que a gente tem de fuga, né, poderia ser uma fuga, que eu, inclusive, né, assim, podemos até pensar em exemplos que a gente já viu na vida mesmo, né, de mulheres que acontece isso mesmo, mas dá para a gente entender como uma espécie de realização atávica, né, o termo que o Jung usa, para falar de como a realização da coisa vai vir por uma via muito mais concreta, menos simbolizada, né, mais, de um polo mais instintivo, um polo mais imediato, sem um processo de simbolização ali. Não que tenha como separar muito, né, mas... Como assim, amigo? Quando eu Se existe uma falo. correspondência entre o evento concreto e o simbólico, você pode falar talvez de um caso de sincronicidade, mas só entendendo cada caso, né, mesmo, Uhum. você fala. Bianca, você quer concluir? Não, eu ia falar algo parecido com o que o Davi falou. Nesse caso, assim, de que acho que em alguns casos pode ser que a elaboração simbólica venha junto com uma realização material mesmo, né? Então, por isso que eu comecei o comentário, na verdade, falando que eu sei que cada caso é um caso, então realmente é difícil,
né, analisar sem um contexto, mas de qualquer forma eu quis trazer assim essas possibilidades, né, como reflexão. Eu sou meio dividida, porque por um lado eu acho difícil hipotetizar, acho difícil ficar, né, é difícil analisar sem pensar num contexto de uma pessoa, de um caso, né? Por outro lado, se for para parar para fantasiar, eu vou fantasiar um monte de coisa. Vou entrar aqui na zona da metapsicologia, vou criar várias histórias. Enfim, Eric. Nós, tipo, pensamento, somos assim, né? A gente entra nessas viagens aí. O que eu ia falar é um pouco, voltando um pouco, a gente distanciou um pouco, mas ainda acho que faz sentido, sobre essa aproximação com isso que é da ordem do místico e tudo mais, e Lara canetada, viu? Tem um aspecto nisso que se a gente tenta expurgar isso, a gente cai num abismo que o Jung fala muito de tentar produzir uma imagem racional do humano, né? E a gente vai encontrar isso nas tendências modernas aí da psicologia, de tentar fazer uma imagem muito racional e que acaba deixando de lado aspectos que são da ordem do irracional, assim, irredutível à codificação mesmo, assim. E aí, como você falou, eu também entendo a psicologia analítica como uma ferramenta que consegue minimamente tangenciar isso e fornecer algum tipo de delineamento, né? Eu lembro de uma discussão que a gente estava tendo no Centelha, falando sobre como às vezes a gente vai descobrir as coisas na psicologia analítica, como a galera descobre os movimentos dos planetas, assim, né? Descobrir um planeta porque ele interfere na órbita de outro. Aí você, eita, então tem algo aqui, né? A gente vai muito nessa onda aí. Né? E eu acho que a psicologia analítica ela tem esse mérito nesse sentido. Ela reconhece o irracional e tenta dar algum tipo de tratamento àquilo, né? Sobre a provocação da Bianca, eu penso muito nessa coisa de espectros, assim. A gente indo muito nessa onda do abstrato, a gente consegue traçar alguns extremos, e dentro desses extremos de ocorrências, você vai encontrar tantas variações quanto possível, né? E aí, às vezes, eu acho que tem até uns problemas assim de tradução na obra, que a galera vai, por exemplo, quando você vai falar, por exemplo, do problemas do complexo materno vão causar um homossexualismo, né? Não é causalidade, é correlação, bicho. A galera fala em causalidade de uma forma descuidada, né? Você vai estabelecer uma correlação entre fatos, e aí, a partir de uma correlação, de uma observação exaustiva, você vai conseguir abstrair algum tipo de informação. Mas depois de um negócio exaustivo mesmo, né? Você falou de causalidade, eu penso o quanto justamente a psicologia analítica ajuda a gente a sair de uma lógica puramente causal. Assim, eu acho que tem algo sobre a abordagem mesmo, ajudar a gente a... Quem tem muito esse apego, né? Esse apego a uma perspectiva mais causalista, e tem dificuldade de sair dela porque sem isso não tem outra coisa, né? E aí eu acho que a analítica ajuda demais nisso. Gente, a gente estendeu um pouquinho hoje, por causa, né, das apresentações e tudo mais. E a minha proposta não falamos exaustivamente do prefácio, acho que dá para a gente, então, pegar os trechos do prefácio e tratar deles quando for tratando cada texto. Né? Quando a gente for estudar cada texto em cada encontro, aí a gente pode voltar nas partes em que ele trata, né, daquele texto no prefácio, que eu acho que pode ser interessante. Aí também a gente não perde, né? Quem quiser trazer alguns apontamentos do prefácio, fica aí para as próximas. E por hoje, né, para o nosso primeiro encontro, é isso. Eu acho que foi muito legal. Agradeço de novo a parte das apresentações, para mim faz uma diferença enorme. E fico feliz demais de ver vocês aqui. Já fiquei muito empolgada com as discussões que a gente, assim, começou. A gente começou, já estou aqui toda feliz de estar com vocês. E no mais, a gente vai se falando no grupo. Fiquem à vontade para se manifestar lá, para se apresentar melhor lá, para se indicarem lá, para postar as coisas que vocês acharem que cabe. E pelas redes também aí, né? Pelo Instagram e tal. E é isso. Nos vemos semana que vem, quem puder vir, sincronamente. E é isso então, né? Até mais para vocês. Bom almoço. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.